bem-vindos ao podcast Noivos Despreocupados, e aqui a gente tem por objetivo tirar as dúvidas dos noivos. Eu sou Gui Calegari. Eu sou Ana Calegari e estou aqui para ajudar vocês. O tema de hoje é fornecedores. O que você me diria sobre fornecedores, dona Ana? Fornecedores é aquele algo mais que você precisa para que a tua festa fique completa, né? Então, a partir do momento que você imaginou a festa, que você vai contratar o espaço, com alguns serviços que o espaço já te dá, mas obviamente você tem N outros serviços que você vai ter que contratar depois. E é uma grande saga, né, atrás de todos esses fornecedores, que é uma lista bem grandinha. Se você contar todos os fornecedores, que a gente vai estar falando em todos aqui. Espero que a gente não esqueça de nenhum, e se a gente esquecer, é só mandar pergunta e a gente vai falar depois. Mas é uma grande saga você acertar em todos também, né? Você ter todos os fornecedores gentis, preços bons, serviços impecáveis, entregas perfeitas, né? Então é assim, é muito complicado você ter tudo isso. Então algumas coisas, algum contratempo vai existir naturalmente, não deveria existir, mas a gente tem que considerar que naturalmente vai acontecer. Porque nem todo mundo tem a mesma comprometimento de fazer tudo certinho. Então você tem que ter um pouco de paciência, de resiliência e até de repente no meio do caminho ter que trocar de um fornecedor ou outro, isso faz parte, né? Mas precisa estar atento a alguns comportamentos, alguns compromissos, alguns indícios que o fornecedor já te dá desde o começo que ele vai te dar problema. E a gente vai dar dicas então aqui para você evitar qualquer problema com fornecedores. Pelo menos com a nossa experiência, a gente vai falar para você chegar no dia do casamento despreocupado. Isso aí. Então, se você quiser estar assistindo aí, siga-nos no Instagram, Facebook. O próprio podcast Noivos Despreocupados tem uma playlist lá no YouTube. É só procurar Buffet Calegari que você vai achar, ou então por Noivos Despreocupados, vai aparecer todos os episódios lá. A gente está com mais de 15 episódios já gravados e vamos fazer mais. E dá uma sugestão também pra gente, comente, compartilhe com o pessoal, com seus convidados, com a sua família, seus amigos, quem que você acha que está ajudando essas dicas aí. Então a primeira pergunta: quais são os tipos de fornecedores, né, os fornecedores mais importantes para um casamento? Bom, eu acho que todos são importantes, né? A partir do momento que você vai fornecer alguma coisa para um casamento, você é importante para aquele dia, porque o casamento é um dia único. Então, todo e qualquer fornecedor é importante, né? A partir do momento que você conta com aquele serviço, que você espera aquele serviço, é importante. Agora, me lembrei de uma coisa assim que a gente acha, putz, assim, que não é importante. Por exemplo, quem tem bebê na família contrata um carrinho de bebê. Tem um senhor que leva um carrinho todo enfeitado para pôr o bebê para fazer a entrada da aliança. É uma coisa simples, mas é uma coisa importante, porque a noiva está esperando esse senhor que vai levar o carrinho em dia, em hora marcada, para fazer a entrada da aliança. Se ele não chegar, né? Ela vai levar o bebê no colo, vai ter uma outra alternativa, obviamente que vai ter. Mas é um fornecedor que ela está esperando. Eu achei super interessante. Nem imaginava que alguém fazia esse serviço. Ele vai só para isso. Ele vai lá só para levar esse carrinho todo lindo, colocar o bebê entrou tal, ele pega o carrinho e vai embora. É um fornecedor importantíssimo. E fica lindo. Quando tá entrando esses carrinhos assim, principalmente as mulheres fazem né? Porque é muito fofo. O bebê é uma coisa fofa. O carrinho é uma gracinha. E o senhor, eu sempre vejo a mesma pessoa. E ele também é uma pessoa muito assim, chega cedo, super preocupado, né? Então, assim, é um fornecedor interessante. Até uma dica para quem tem bebê aí, olha, nem tô fazendo propaganda, nem conheço o fornecedor assim. Eu sei que ele já foi várias vezes no sítio, mas assim, uma pessoa super gracinha. Não sei nem o contato dele, mas enfim. Se alguém quiser depois, é só perguntar, a gente tenta achar lá com as noivas. Mas super gracinha o senhor que vai lá fazer isso, né? Por exemplo, vai contratar um bem casado de fora. A pessoa tem que chegar no horário direitinho. Então, assim, você tem desde de algum doce que você queira, esse carrinho de bebê que é meio inusitado, mas acontece, um doce fino, um fornecedor de bebidas, depois, assim, isso pro dia da festa, o cabeleireiro, o cara da foto, obviamente, fotofilmagem, o DJ, a banda, o coral, o celebrante,
No decorrer você tem convites, você tem lembrancinha, você tem as roupas, né, que você vai alugar, o carro, que se você tiver algum carro que você vai entrar. Então, assim, são muitos fornecedores, né? O fornecedor do teu vestido de noiva, né, da roupa do noivo. Então, assim, isso tem kit, que eu tô falando... Kit de banheiro. Tem kit de banheiro, tem chinelo, tem caneca. Então, tudo que você vai levar para a festa, você tem que contratar fornecedor. O fornecedor do topinho que vai em cima do bolo, dos noivinhos, muitas vezes, às vezes vai contratar pela internet, tem que pegar com prazo antes para chegar. Se não chegar, vai ter que pôr outra opção. Então, assim, são coisas que você consegue substituir, mas alguns detalhes da festa são insubstituíveis, né? Por exemplo, um DJ. O DJ, se você vai usar o DJ para cerimônia e para festa, independente, você precisa da música. Não dá para você pegar o carro do teu amigo, colocar a música para tocar no microfone do carro para você entrar para casar. Eu já fiz casamento assim, sabia? Eu já fiz casamento assim. Colocou o carro lá de ré? O DJ não chegou, isso há muitos anos não chegou, sabe, aquele, sei lá o que aconteceu, e aí não tinha outra opção, e era CD ainda naquela época, aí arrumamos um CD, escolhemos as músicas, o cara abriu o capô, o alto-falante e a noiva entrou, assim, eu já fiz coisas assim, né, como dizia os italianos do arco da velha, né, a italianada sempre falou assim, porque não tinha, o DJ não chegava. Nossa, eu já tive, por exemplo, DJs que eu, coincidentemente, estava subindo para a serra e aí vi o DJ com o carro quebrado na serra ou na roseira, eu pegar a caixa de som, colocar na minha caminhonete, sempre tive caminhonete, colocar na caminhonete e levar para o sítio, para o cara poder chegar para fazer a festa, senão ele não ia chegar, porque o carro quebrou, o cara não tinha ido ver antes. Então, assim, eu já carreguei muito equipamento de som no meu carro. O que eu mais tinha problemas era com DJ de fora. Né? Chegavam atrasados, muitas caixas grandes, e aí o carro não subia, o carro quebrava, e aí como que você vai fazer a cerimônia sem um som? Eu já usei o serviço do DJ do meu vizinho, uma vez, para fazer a cerimônia minha, porque o DJ chegou lá, não olhou a tomada, colocou na tomada errada, queimou o equipamento, até ele em São Paulo pegar um outro notebook para voltar, ia ficar muito tarde, e a minha sorte, que o meu vizinho estava tendo casamento, só que o casamento, a cerimônia era coral ao vivo, e o DJ estava, tipo, sem fazer nada, estava tranquilo, aí o DJ veio, me socorreu, colocou o som pro meu cliente, e aí foi o tempo do outro DJ chegar de volta para fazer a festa. Então, assim, a gente sempre resolveu as questões, mas assim, eu acho que, tipo, Deus põe a mão e ajuda e dá ideia, e aí coincide, né? Mas são problemas, assim, que deixam a gente muito preocupada, muito insegura ali na hora, né? Porque os noivos, você não pode passar um problema desse pro noivo. O que o noivo vai fazer? Ele não tem o que fazer, ele contratou contando com aquele evento 100%. Então, a responsabilidade do 100% é da gente que tem o espaço, o buffet, para resolver essas questões. Por isso que hoje, alguns fornecedores meio-chave, a gente tem indicações lá dentro do próprio sítio. E assim, às vezes a gente não tem nem muitas indicações, porque a gente meio que afunila esses fornecedores. Bem afunilado, para você não ter também nenhum problema de uma indicação que depois vai dar um problema para o cliente, que aí o problema acaba, né, sendo seu também. Então a gente acaba tendo assim poucas indicações, mas bem assertivas. E já que a gente começou a tratar desse assunto, quais são os problemas que podem acontecer na festa de uma contratação que não seja adequada ali? Olha, muitas questões, assim, a questão das pessoas às vezes não são comprometidas para chegar no horário, né? Isso é muito importante, chegar no horário para ter tempo para organizar as coisas, para montar, para não chegar com as coisas e montar no meio do convidado já, por exemplo, cabine de foto tem que chegar antes, o cara que vai pôr o tapete espelhado, se for pôr, tem que chegar antes, o fotógrafo chegar antes, né? Todo fornecedor tem que chegar aí com 1 hora, 2 horas de antecedência para ele deixar tudo arrumadinho antes, né, dos convidados chegarem, para não ficar passando com caixa de, sei lá, de bebidas, se for barman, de som, enfim, qualquer coisa que a pessoa vai montar na festa, ela tem que carregar alguma coisa, ou é uma cabine de foto, ou é um equipamento de som. Então, assim, tem que chegar antes para não fazer isso no meio do convidado, que dá aquela sensação de desorganização, né? Tá montando agora, é coisa que já poderia ter montado antes.
Então, todo e qualquer atraso, ele vai gerar problema para o casamento, né? A gente teve uma questão uma vez de um computador, de uma tomada errada, que o cara não conseguia fazer as fotos. Foi a foto do foto lembrança. Da foto lembrança, que deu o maior trabalho pra gente. Ele colocou no 220, era 110. E aí ele falou que o rapaz do buffet que tinha falado para colocar na tomada, só que assim, a responsabilidade é do cara do equipamento, né? Eles são muito amadores nesse sentido em questão de tomada. Todos os fornecedores. Eu não entendo por que um fornecedor que usa tomada não compra um aparelhinho para medir 110 e 220. R$10. Eu não sei qual é o problema que eles têm com isso, porque é uma grande saga, é um grande problema. Todos eles, olha, quantas vezes eu tô lá no sítio e na suíte da noiva, eles vão lá no escritório perguntar qual que é a tomada. A tomada, a gente deixa marcada, a tomada 220 é mais grosso o negócio de encaixar, mas eu não sei por que eles não andam com aquele aparelhinho, gente. Exato. Assim, uma coisa tão simples que resolveria o problema da vida deles. Se eu fosse um fornecedor, eu andaria com duas coisas. Primeiro que assim, se eu tenho um equipamento 110, eu tenho que andar com um geradorzinho para transformar em 220, que a gente nunca sabe quando vai ser 110 ou 220. Isso é básico. Outro equipamento igual ao dele. Era um negócio de foto, não era uma impressora de foto. Não é uma coisa impossível de você ter duas. Até porque se você fecha outro evento, você precisa de uma ou outra, mas sempre tem né? Ela pode parar de funcionar na hora. A nossa impressora lá, quantas vezes para de funcionar? A gente tem que ter duas impressoras, não tem jeito, né? De papel, essas coisas, o equipamento eletrônico para de funcionar. O fotógrafo tem que ter duas câmeras, pode ser ter uma melhor, a outra. Eu tive há muitos anos um fotógrafo que ele fotografou só ele com uma câmera e um filmador. E ele fotografou com a mesma câmera o tempo inteiro. A câmera dele deu um problema dentro da câmera que ela não abria ela não abria para fotografar. E era uma coisa interna que ele não viu. Ele perdeu praticamente todas as fotos do casamento. Ele conseguiu fazer o álbum da menina printando as imagens da câmera, mas ficou numa resolução horrível. Né? O fotógrafo, ele teria que fotografar com uma câmera, com a máquina, ele teria que ter duas máquinas ou dois fotógrafos, né? Aí depois disso ele começou a fazer. Ele mesmo fazia sozinho, mas ele tinha duas máquinas. Você precisa de um plano tirava B. com uma, tirava com a outra, porque foi um problema interno da máquina. Ele não percebeu, ele só foi perceber quando foi revelar que não saiu nada, estava tudo escuro. E ela ainda, aqueles filmes, tem bastante tempo isso. Hoje não, o cara fotografa, mas já sai ali na telinha. Salva em 2 cartões. Mas tem essas opções. Assim, pode dar um problema no cartão de memória. Então, assim, eu não entendo do equipamento de terceirizados, até porque não é a minha Na verdade, área. sempre mas você tem que ter um plano B. Tem que ter um plano B. Tudo tem que ter um plano B. Essa é a base. E aí, a da tomada também. O cara precisa ter um identificador lá, 120. Isso é básico, principalmente se o equipamento dele for 110. Se for 220, ele não tem tanta necessidade, mas ele precisa de um geradorzinho se a tomada for 110, que está mais próxima dele. E extensão, né? Essas coisas ele precisa de extensão, não sabe quando que é perto. Agora tem outra questão também. O que o fornecedor tem que fazer ao primeiro contato do cliente? Então, o primeiro contato do cliente, ele vai perguntar onde vai ser, né? Se ele já foi nesse lugar, se ele conhece esse espaço, se ele sabe a estrutura que esse espaço tem, se ele já foi fazer algum evento lá. Aliás, isso é uma questão que os noivos já devem perguntar para o fornecedor. Olha, você conhece tal lugar? Ele vai falar, conhece, já fui. E o cara fala, não conheço, nunca fui. Isso é uma pergunta que tem que vir dos noivos para ele, porque às vezes o cara fala que foi e nunca foi. E isso já é um indício ali que o cara não conhece o lugar. Se o cara não conhece, não foi e fecha o contrato ali, né? Ele já dá um indício que assim, pode ser que não tenha alguma coisa certa aí. Entendeu? Porque o ideal é que o cara, se ele não conhece ou nunca foi, então que ele vá conhecer antes de fechar o contrato. Eu acho que isso é importantíssimo, né? O cara saber onde ele vai, quanto tempo ele demora para chegar, quantas pessoas chegam lá no sítio erradas, ou quantas pessoas não conseguem chegar no dia, sei lá, de um coral, de uma banda, ficam ligando desesperado, porque não sabem onde é. Então, assim, essas coisas as pessoas precisam saber onde é.
E falando um pouco mais sobre estar preparado, né? O terceirizado estar preparado para situações emergenciais, eu lembro que quando eu prestei muito serviço também, né? Como freelance, porque eu não tinha meu espaço, então eu ia fornecer buffet em outros locais. E eu sempre fui conhecer o espaço antes, para depois fechar o negócio com o meu cliente. Eu cheguei a falar não várias vezes para clientes em locais que realmente eu não tinha condições de prestar um bom serviço. E quando você presta um serviço ruim, a tua repercussão é ruim, né? E eu sempre tinha uma caixinha azul que era meus primeiros socorros. Só que não era primeiros socorros de machucado, era primeiros socorros das minhas necessidades. Então ali eu tinha fita, eu tinha arame, eu tinha tesoura, eu tinha alicate, extensão, eu tinha pazinha de cortar bolo, eu tinha agulha, eu tinha linha, eu tinha tudo aquilo que no dia eu poderia precisar de emergência, no local que eu fosse, que eu não tinha como conseguir. Então eu tinha um kit que eu falava, meu kit primeiro socorro. Sempre no meu carro eu já falava, ó, pegou a minha caixinha, e aí tudo que eu usava eu devolvia naquela caixinha. Todas as coisas que ao longo do tempo eu ia fazendo os eventos fora, e eu passava por apuro com alguma coisa, eu já ia colocando nessa caixinha, era uma caixinha azul. Me lembro até hoje, eu só não tenho mais, porque aí eu comecei a ter os espaços próprios, e cada espaço tem lá o escritório, lá tem tesoura, e a gente acaba tendo as coisas lá, né? Extensão, essa questão desse estabilizador de energia, de transformador de energia, eu tenho lá. Eu tenho até chupeta para fazer bateria carro pegar. Outro dia o cliente falou, não, mas eu tenho. Não, mas você tem? Tenho, eu tenho a chupeta lá, tenho chave de fenda, eu tenho meus kits de chaves, todos lá. Né? É muito comum porque, nossa, o convidado deixar a luz acesa no carro. No carro, e aí não pegar, e aí você não tem. Aí a gente pega um carro nosso mesmo lá, liga, o cliente vai embora, entendeu? Então, são coisas assim, pedir uma vez, não tem, a gente já anota e a gente já compra e pra deixa lá. Se precisou, tem lá, extensão, essas coisas. Então, a gente, assim, tem bastante coisas para ajudar o terceirizado também, porque para nós, o terceirizado é parte da festa integrante que tem que dar certo. Então, ele para nós também tem que dar certo, só que eles precisam estar também preparados para isso. Mas isso é de cada profissional. Por isso que a gente tem um afunilamento bem grande em relação a fornecedores. A Ana Lu 3309 pergunta: as noivas que vão se arrumar no sítio, o que devem cobrar do maquiador? Aproveitando que a Lumina está com a gente aqui, que é o nosso fornecedor de cabelo e maquiagem, um dos, mas super da família já. O que uma noiva precisa cobrar do maquiador? O que precisa falar assim, ó, vamos se arrumar lá no sítio, o que você tem que levar pro maquiador? Olha, o maquiador que está acostumado lá, né, que é o da Lumina, por exemplo, eles já sabem tudo que tem que levar, né? Eu acho que assim, a noiva fez a prova do cabelo e maquiagem, ele já tem que separar aquele kit do que ele vai usar, né, da maquiagem, da cor da sombra e tal, pra levar pra noiva. E aí ele tem que levar as coisas que ele vai usar para arrumar a noiva. Eu acho que assim, exatamente o que tem que levar, eu não sou a melhor pessoa para falar, até porque eu não entendo bem, né, de todo o equipamento. Mas assim, checar, qual que é o nome daquilo? Voltagem de secador, hoje, na verdade, a gente reformou as duas suítes, né, do Calegari de Itália, são todas bem novinhas, e quando eu montei, inclusive o Cris me ajudou a falar tudo que precisava um cabeleireiro para mim colocar lá. Eu tive a preocupação de perguntar para ele sobre a bancada, a altura da bancada, tamanho da bancada, espelho, iluminação, tamanho do espelho. Eu perguntei para vários cabeleireiros, né? Perguntei para ele, uma outra cabeleireira que às vezes eu vou, perguntei o que precisava. Fui conhecer várias suítes, né? Em cabeleireiros, suítes que arrumam as noivas, né? Dia da noiva. Para fazer o dia da noiva, fui ver o que tinha. Então, a gente se preocupou com muita tomada, com 110, 220. Então, as suítes dos dois espaços são bem preparadas. O esposari é uma casa, tem alguma questão de tomadas, mas a gente também tem lá o suficiente, né? Porque a gente ainda usa a casa principal lá que tem no sítio. Mas as duas suítes do Calegari de Itália estão super novinhas. A gente, do Itália, reformamos agora, colocamos todas as tomadas que não tinha. A gente acabou cortando a parede, colocando. Então, assim, hoje está muito tranquilo essa questão lá do sítio. A gente está mais preparado, a estrutura é bem melhor. Mas não é todo lugar que tem a estrutura que a gente tem. Agora, se for em outro local, serve a mesma questão. Transformador, identificador de voltagem,
extensão, iluminação para cabeleireiro, para maquiador, uma cadeira muitas vezes, que é difícil ter os lugares que tem a cadeira mais confortável, ou um apoio de cabeça. Apoio. Você viu que não, hoje lá a gente não precisa, mas quando a gente não tinha, eles levavam aquele apoio para a noiva encostar, levava o transformador de energia, porque não tinha 220, e aí as coisas pessoais deles, mas assim, eu acho que tem que levar também um aparelhinho de medir a voltagem, isso é muito importante. Por exemplo, queima um secador, pronto, como é que vai secar o cabelo da noiva? 2 secadores, duas chapinhas, tudo em dobro, eu acho que é necessário. Agora, eu acho que os cabeleireiros, eles levam muita coisa de maquiagem, eu acho que eles exageram nas paletas, porque eu fiz uma bancada enorme e eu chego lá, não cabe, eu falo, gente... Então, assim, seleciona, né, um pouquinho para não ocupar tanto espaço, porque senão não tem nem onde pôr a mão. Deixa no carro, né? Deixa no carro, pega o que mais. Mas eu acho que eles gostam, né? Eu acho que é uma questão de prazer, né? De ver muita coisa ali, né? Deve ser mais o prazer de ter do que a necessidade de usar. O Cris, que é o Cris da Lumina, ele falou o seguinte: amanhã estarei aí para fazer a make e o penteado da minha noiva Joyce. E aí, depois ele complementa, né, falando o que precisa levar. Aí ele falou assim, tudo que ele usou no teste de maquiagem e penteado. E ele complementou ainda que a estrutura da sua noiva está perfeita. A Ana Lu, que é a que perguntou inicialmente, ela falou assim, eu fechei com o Calegari esse da reforma e não viu o quarto do espaço do Calegari. Então agora você está convidada aí... lá e pega o final de semana, vai lá almoçar e conhece como tá agora, porque tá bem bonito. Então, da noiva, ela tem que ser num dia que não tem festa, ou num horário que não tem festa. Precisa marcar com o consultor dela, não sei quem é o consultor. Um horário entre festas ali para dar uma olhada. Porque se chega a hora que a noivinha tá usando, não dá pra entrar. Ou depois que a noiva entrou, né? Depois que a noiva entrou, dependendo também dos pertences, mas a suíte da noiva é uma coisa bem exclusiva, né? Que a gente... e aí a da noite já pode chegar, então o ideal é ver num dia de semana, porque aí você pode ter mais a flexibilidade de ver, se você tiver essa flexibilidade de Mas quando for convidada para decoração ou para degustação, normalmente a suíte está liberada na degustação coletiva, degustação dos pratos, aí nesse dia elas chegam lá já olham também. O dia da degustação, você já vai lá e olha. Ou da decoração, se for no sábado, depois da 1h pouco, ela já entrou para a cerimônia e dá para dar uma olhadinha. Aí ela complementa depois que mais confio demais em vocês. Aí o Cris de novo. Agora tem vídeos, tem vídeo, eu sei que pessoalmente é diferente, mas a gente tem vídeos no Instagram. Tá? Das suítes. Tem uns vídeos bem legais, que dá pra ver bem como é que ficou. Mais ou menos aquilo lá, eu vou melhorar ainda esses conteúdos aí, mas dá pra... Busca um pouquinho lá que você consegue ver. O Cris fala, eu levo só extensão e luz pra fazer fotos de make e claro, as makes e aparelho de cabelo. Aí a Kaline Aquino, gente, casamos espaço, tudo maravilhoso, equipe, espaço maravilhoso, casa sem preocupação. Que bom que você casa sem preocupação, porque é isso que a gente queria. Para os dois ficarem despreocupados. E a Sil Souza falou que eu vou estar no dia sexta-feira, dia 9/8, arrumando a noiva Letícia. E aí, gente, é isso. Já que tá todos os cabeleireiros aí, vamos fazer uma pergunta. Qual que é a importância de um bom cabeleireiro e maquiador, vamos fazer os dois aí, para um casamento? Aquele cabeleireiro que não atrasa a noiva. Esse é o melhor. A melhor escolha é o cabeleireiro que não atrasa a noiva, que é a questão do comprometimento do horário. Né? E assim, o profissional de fornecedor para casamento, essa nossa profissão, né? Minha e de todas as pessoas envolvidas em festa de casamento, é pontualidade. Assim, é o relógio pontual, é você ser programado para você não atrasar ninguém, porque assim, é o dia único, esse dia não pode atrasar. Então, esse é o melhor cabeleireiro, aquele cabeleireiro que ele tem consciência, que ele tem programação de quanto tempo ele demora para arrumar uma madrinha, que ele demora para arrumar uma noiva, para ele pontuar esses horários certinhos, para que a noiva realmente case no horário que ela programou. E assim, deixar um pouco de lado a questão que, eu quero fazer muitas pessoas para, ganhar mais
e aí não dá tempo, e aí atrasa a noiva. Eu acho que esse é o pior profissional. Profissional que não só pensa no que ele vai ganhar e não pensa no bem-estar e no incômodo e no prejuízo que ele vai causar para essa noiva e para essa família desse casamento, atrasando a mãe, a noiva e tudo mais. Eu acho que esse é o pior. Agora, o atraso também não é só do cabeleireiro, é da própria família e da própria noiva também. As pessoas têm que estar no horário marcado pelo cabeleireiro, porque muitas vezes os atrasos acontecem porque a noiva chega atrasada, a família chega atrasada, então muitas vezes o cabeleireiro ele até exagera no horário de chegada, marca um horário muito antes, porque normalmente as pessoas acabam atrasando. Então assim, o atraso no dia da festa é o fiasco do casamento, não tem outra opção. Agora, tem cabeleireiro que é rápido, que arruma rápido, então ele sabe quanto tempo ele demora, né? Então, ele tem que ter essa programação e passar para a noiva, olha, se você atrasar, eu vou te atrasar. Então, meio assim, colocar um medinho, sabe? O medinho, ele funciona em alguns casos. Mas é necessário, né? É necessário. A Ana Lu comentou que eu me caso no dia 7/9, eu peguei somente o espaço de cerimônia e que sou apaixonada. Já fiz educação e não lembrei do quarto. Mas de novo confio demais em vocês. A gente pode garantir que o espaço tá... Não, o espaço atende confortavelmente. Tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Tá lindo, dá pra fazer bastante foto lá dentro, ficou bem legal. Tá bem novinho, com tudo. Tem uma banheira maravilhosa. No Calegari, né? No Itália também, os dois têm. Os dois têm banheiro. E o Cris, ele comentou que o cronograma é importante, eu faço para todos. Isso mesmo, Cris. Cris é o nosso... Cris é fera, na Cris pontualidade. Nunca atrasou uma noiva, nunca. Cris nunca atrasou uma noiva. As noivas que vêm do Cris, olha, é um cabeleireiro que eu indico há muitos anos e assim, são poucos que eu posso falar. E ele é um dos, que não atrasa a noiva. Muito, muito pontual com as noivas, muito. Como saber se o fornecedor é de confiança? Hoje é tudo muito fácil, né? Você tem uma internet toda à tua disposição para você conhecer os fornecedores, as pessoas começam de alguma forma, mas começa a fazer para a família, para um amigo, para outro, e aí esse comprometimento também você acaba conhecendo, né? Tem muita gente que começa e todo mundo tem que ter oportunidade, nem todo mundo tem 4.000, 5.000 casamentos nas costas, realizados. Então, existem pessoas que começam no mercado, mas eles começam fazendo para alguém, para alguma empresa, ele vai te dar uma referência do que ele fez e ele vai te mostrar algum trabalho e aí a pessoa também vai se aperfeiçoando, né? Então eu acho que a oportunidade tem para todos. Agora, você já começa a observar pela conversa do cara, pelo horário que ele marcou com você, se ele chegou no horário, né? Enfim, você tem N possibilidades de você confrontar aí o que ele está te falando com a realidade do que ele vai te entregar. Porque, né, eu também fiz a primeira festa, né, mas assim, a gente tem que ter um embasamento ali de que o cara vai estar no dia, no horário, tudo certinho, né. Você falou de DJ, né, qual que é a importância de um DJ bom aí para casamento? Então, é importante um bom equipamento, né, microfone, antigamente tinha aquele negócio de microfonia, não sei se ainda existe hoje, porque o nosso DJ não tem um equipamento muito bom, mas... Era uma coisa assim que eu tinha pavor na hora da cerimônia, que aí começava a falar e começava a dar aquele apito, sabe? Todo mundo ficava um olhando pro outro e falava, né? Que som é esse? O Francis tem um equipamento lá que ele mede esse negócio de microfonia, ele é mais sensível. Mas nós vamos fazer um podcast com ele. Vou fazer um podcast com o Francis, ele vai explicar. É uma pergunta para anotar, pra gente perguntar para ele. Mas é um sistema que ele realmente é difícil ter microfonia no caso dele. Eu nunca mais, assim, há muitos anos, depois que a gente optou por ter um DJ da casa, né, entre aspas, que a gente chama, um DJ que fornece serviço lá para os nossos clientes, sempre está lá, e o equipamento, inclusive, fica montado lá, que isso facilita também bastante, porque também o que acontece infelizmente, as pessoas têm que fazer dessa forma, mas quando a pessoa transporta muito equipamento, o desgaste desse equipamento é muito grande. Então, quando chega lá já está desgastado, às vezes bate, às vezes no próprio transporte já chega lá danificado, né? Às vezes, sei lá, deu uma freada mais forte, não embalou direito. Então, às vezes a pessoa chega lá, o equipamento estava bom, chega lá já deu problema, né? Então, isso é muito complicado no transporte das coisas. Quando o equipamento já fica no mesmo local, eu tenho experiência disso, porque hoje a gente não transporta, eu não faço mais eventos fora. Então, o meu material, o desgaste dele é natural, mas não é por transporte. Então, às vezes, a gente até evita de pegar a coisa de um sítio para outro para não ficar transportando, porque sempre ocorre um dano em qualquer coisa que você vai transportar de um lugar para outro.
né? Então, às vezes o cara chega lá, o equipamento já deu defeito ali na hora que chegou. E aí, assim, um som ruim, uma microfonia, um chiado, tudo isso é incômodo, né? O ouvido das pessoas, né? Isso é muito ruim. Dá uma má impressão. Dá uma má impressão, a coisa não é legal. Um som bom, um equipamento bom faz toda a diferença, né, na festa. E é o que as pessoas precisam no dia, né? E o DJ é fundamental, né? Por mais que tem banda, muitas das vezes, né? Mas em algum tempo a banda vai parar de tocar, né? Então o DJ vai entrar, mesmo, né? Se estiver na cerimônia, por exemplo, um musical na cerimônia, que pode ser que realmente essa hora vão tocar todas as músicas. Mas antes da cerimônia, vai precisar passar algumas músicas ali no sala, mecânico, né? Que a gente fala, no som mecânico. O próprio pessoal da cerimônia pode usar o equipamento do DJ, que é um equipamento bom. Às vezes, esses dias mesmo, o pessoal levou o equipamento não era tão bom. Mesmo o som da banda do coral estava com essa microfonia, porque não era um som legal, entendeu? Até o cara ajustar o som, chegar. Então, assim, às vezes, quando eles usam o equipamento do DJ de som, é muito melhor o som. Usa a mesa, aí nesse caso, eles levam só os instrumentos. Isso, e usa a mesa do DJ. Às vezes tem um microfone, que vai ter no violino, vai precisar de um microfone no violino para passar para a mesa. Só que essa mesa dali para frente, a mesa e a caixa de som, são de boa qualidade, são de alta qualidade. E também tem esse equipamento que ele usa lá, esse jeito de não ter microfonia, que ele ajusta os volumes lá para não sair essa microfonia. E eu não sei direito, mas eu já vi ele ajustando essa questão aí. O Cris Amaral, Amaral Oficial, ele falou assim: obrigado, dona Ana, atenção total ao horário de cerimônia. A noiva não pode perder o tempo de festa por causa de atraso na maquiagem. E aí a Ana Emília Dias Ramos falou: o melhor é contratar o DJ do local que você fica despreocupada. Exatamente isso. A gente indica, a gente orienta, né? Mas nem todas as pessoas acabam fazendo essa opção. Mas a melhor opção, até porque a gente não iria indicar nada que fosse dar problema, né? Claro. A gente tem um espaço, muitos eventos, muitos anos, muitos eventos, muito comprometimento com os nossos noivos, e a gente não iria indicar um serviço que fosse ruim de forma nenhuma, até para não estragar pra gente também, né? Estragar a nossa reputação, né? O nosso trabalho. Então, as nossas indicações são bem assertivas e, assim, são indicações bem apuradas, bem acompanhadas, né? Para a gente poder indicar, a gente tem certeza daquilo que está fazendo. Senão, eu não tenho intenção nenhuma de colocar um negócio que não dê certo. Porque no evento é como se fosse um organismo, assim, né? Cada um precisa fazer sua parte bem para tudo dar certo. Se um deixar de fazer a parte dele, já acarreta, né, nos ânimos ali das pessoas para outra dar errado em algumas outras partes também. Eu vejo isso, assim, que a gente tem que estar com uma cooperação toda para o evento sair perfeito e realmente os noivos saírem felizes. Porque às vezes um detalhe pode deixar ele chateado, ele vai ver outras chateações, associar outras coisas, associar ou começar a perceber, ou sei lá, eu acho que vem um pouquinho da sincronia, né, dos ânimos ali, pode ser que pode levar a alguma outra questão. Então, evitar todos os problemas no geral vai dar uma impressão melhor para o cliente e também um dia melhor, né? Esse dia realmente, se ele for blindado de problemas, ele vai ser muito melhor para os clientes, né? Para os noivos e também para a família em geral. Mais alguma coisa? Não? Qual foi o maior erro de fornecedor que você já viu na sua carreira? Olha, não lembro assim um maior erro, não. Mas é essa questão de ganhar presente de parente, né? Nossa, uma noiva ganhou uma limusine de um amigo e essa limusine não andava. Não andava? Não andava. Ela chegou, em Mariporã, 8 da noite, o casamento era à noite, numa sexta-feira, no sábado, não me lembro, mas era 8h30, 9 horas. Ela demorou 2 horas.
Assim, já tava dando 9h30, quase 10 da noite, e essa noiva não chegava, porque a limusine andava assim, tipo, 100 metros e parava porque a bateria acabava. Aí o cara desligava, esperava um pouquinho, ligava de novo. Eu lembro que eu peguei meu carro e eu fui pegar a noiva. Ela já estava próxima e ela não queria chegar sem a bendita limusine. E eu falei, noiva, não dá mais, era 10 horas da noite. Eu falei, não dá, a tua festa vai acabar às 2. E aí eu trouxe ela, aí eu já trouxe a noiva, aí já arrumamos padrinho e tal. Aí nisso o cara conseguiu chegar, ainda ela conseguiu entrar com a bendita limusine. Mas, gente, então, esse presente desse fornecedor, que foi um amigo, né, dela, que deu de presente, ela não queria desfazer desse presente, mas assim, eu acho que foi uma das coisas que mais eu fiquei assim, indignada, porque assim, se fosse eu tinha deixado a limusine para trás há horas e tinha pegado um táxi, tinha ido casar. Eu tenho um caso com a limusine também, lá no Itália, faz muito tempo não, não vai fazer mais de um ano, que o cara chegou na porta do Espaço Itália, desceu lá, falou, não, a limusine não entra aqui. E olha, que a gente já viu tantas limusines entrar lá, e maiores que a dele até, aquelas Hammer e tudo mais. E o cara não desceu com a limusine, deixou a noiva entrar em outro carro. Um erro começou quando ele não fechou o serviço antes de conhecer o espaço. Primeiro de tudo, porque o cara, né, ele cobrou pelo espaço, deixou toda a responsabilidade na mão dos noivos, que é um erro, ainda mais para deixar essa impressão nesse dia, né? Imagina, a noiva foi lá toda feliz com a limusine, chegou na porta do espaço, aí o cara não quis entrar, porque não é responsabilidade minha, se não subir depois. E a gente já viu muitos casos de muitas limusines. Eles sobem de ré, né? Maiores. Não, sobe de frente mesmo, dá para manobrar lá na grama. No Calegari eles só voltam de ré, sempre voltaram de ré. Agora dá pra virar, né? Mas no Itália, pô, o tamanho da Itália, né? E ele não quis descer, e assim, a noiva ficou frustrada e eu fiquei bem bravo com o cara. Eu falei, pô, você vai estragar o dia. Não sei o que. Pô, obrigado, não então. foi conhecer o local, né? É um erro, né? Fazer o serviço pela metade. E foi uma ocasião bem incômoda aí, né? Essas coisas são... Então, é esse tipo de fornecedor que você tem que conhecer antes, ver se a pessoa conhece o local ou não, né? Se o carro cabe, né, entra lá no espaço. E assim, eles deixam isso a cargo dos noivos, mas na verdade não são os noivos que têm que ver essas coisas. Os noivos estão casando pela primeira vez, sempre. Sim. Então eles não tem essa noção. Eu acho que a obrigação de informação é de quem está prestando o serviço. Eu acho que nesse caso, um indício aí que também é um indício de que é um mau fornecedor, é deixar isso nos noivos. Se o cara falar isso, que não conheço o espaço, mas se chegar lá, se tá isso no contrato, alguma coisa assim, se chegar lá, não der para descer, eu não vou descer, não contrata. Tem tantos outros fornecedores aí que vão fazer o serviço direito, e pode até colocar no contrato ali que ele vai ter que descer lá e vai ter que subir. Você não pode contratar uma coisa que eu acho que um grande indício de um mau fornecedor para casamento é aquele fornecedor que ele faz um contrato com os noivos de um horário específico, sem muita margem de erro. Esse é um grande erro quando os noivos contratam músicos, por exemplo, para cerimônia. Eu já vi muito músicos, celebrantes para cerimônia, que o músico já chegou e falar para o noivo que ele não ia ficar para a cerimônia, ele tá atrasando, porque ele tinha um outro compromisso, assim, com pouco intervalo, e que ele ia embora. Ele chegou a falar para o noivo e foi embora. E aí eu não me lembro se tocou com DJ, se tocou com menos músico, mas a pessoa não ficou. E assim, a outra grande questão é eles colocarem multa se a noiva atrasar. Gente, acontece atrasos, ou um vestido, ou um padrinho. Ninguém quer atrasar, né? Ninguém quer, mas acontece. Então, assim, esse tipo de contrato firmado com multa sobre questão de horário, os noivos devem evitar mesmo. Não deve nem contratar. Porque, para mim, um fornecedor de casamento, ele tem que ter à disposição dos noivos de 5 a 6 horas. Esse é o tempo, que é mais ou menos o tempo da festa. Entendeu? A noiva pode atrasar 2 horas, e aí até acontecer a cerimônia, até o cara ir embora, deu 4 horas de diferença. Então, assim, tudo bem, a pessoa só trabalha no final de semana, então ele cobre pelo serviço dele aquilo que vale aquela
disponibilidade dele por aquele meio período do dia que ele vai ficar, se for de manhã. E o período da noite. Não tem como o cara fazer uma cerimônia às 10 aqui, outra meio-dia a, sei lá, 50, 20, 30 quilômetros do local. Ele não vai conseguir chegar se houver um atraso. Então, isso acontece também muito com celebrante de casamento. Eu já tive uma questão lá há muitos anos, assim, muito delicada com um juiz de paz, que ele queria ir embora. Ele tinha marcado um casamento no meu sítio tipo 11 e meio-dia e meio ou meio-dia no sítio do lado. Mas a noiva não tinha chegado às 11 e nem meio-dia ela tinha chegado. E aí ela veio falar pra mim que ela ia fazer outro casamento e voltava. Eu falei pra ela, não, daqui você não sai. Porque você quer que eu faça a festa e depois você case os noivos? Qual que é a ordem então? Porque a noiva já estava atrasada, ela ia fazer outro casamento, até ela voltar, ela ia chegar lá 2, 3 da tarde, o casamento da menina terminava às 5. E eu falei pra ela, você não é obrigada a fazer todos os casamentos, você pega os casamentos que você se compromete a fazer. Você consegue fazer. Que você consegue fazer. Então você arrume outra pessoa e mande para aquele outro casamento agora. Você ligue no cartório e mande outra pessoa. Agora, daqui você não vai sair enquanto esse casamento não acontecer. Porque eu não sei celebrar casamento. Se eu soubesse, até celebraria, por Deus. Mas, assim, sabe, eu acho que esse tipo de fornecedor, os noivos realmente têm que evitar. E essas perguntas têm que ser feitas para o fornecedor. Qual o tempo mínimo que você vai ficar à minha disposição? Eu vou ficar, seu casamento é às 11, eu vou ficar à tua disposição das 10h30 até as 2 ou 3 da tarde. Fechou, beleza. 3 horas, 4 horas. Não, eu vou fazer teu casamento agora meio-dia, mas 1 hora eu tenho que estar em tal lugar. Esquece. Procura outro. O fornecedor no mercado tem muitos. Procura outro. À disposição, o fornecedor tem que estar com um longo prazo à disposição de vocês. Com certeza, esse é o grande erro na escolha de fornecedor. Dá prioridade para aquele fornecedor que é tipo meio bam e ele fazer o que quer com o teu horário. Não, quem tem que fazer o que quer é você, não é o fornecedor. E aí qual é a importância então de um bom celebrante? Eu acho que assim, assistir uma cerimônia, ver a postura do celebrante, como que ele se posiciona, né, para celebrar, a roupa que ele está vestido, como ele fala, como ele está, assim, cabelo, barba feita, sabe, se está bem apresentável. Eu acho que isso é importante. Eu já peguei muitos assistentes de juízes que vão junto com o juiz mal vestido, até de agasalho fazendo casamento. É uma coisa que eu sempre falei muito para as noivas. Hoje acontece muito pouco, os juízes acho que não vêm muito mais, mas às vezes vinha acompanhar o rapazinho lá do cartório, mas coloca um paletó, compra um paletó, um uniforme pro cara, põe o cara bonitinho pro casamento. No casamento todo mundo tá arrumado, todas as pessoas estão arrumadas, todos os profissionais têm que estar a caráter, têm que estar bem arrumadinhos. Então, principalmente quem vai ficar no altar, quem vai acompanhar, né, o celebrante. Então, as pessoas têm que estar bem arrumadas. Eu acho que isso faz parte ali do contexto cerimonial, porque são as fotos, vão ficar para sempre, né? Então, tá todo mundo bem arrumado, fica bonito ali, né? Faz uma presença no altar. Então, o celebrante tem que estar bem arrumado, ele tem que ter compromisso de chegar no horário, ele tem que ter um tempo longo disponível para poder fazer essa celebração. E também, assim, um tempo, combinar com a pessoa, às vezes é um amigo, um parente, alguém da igreja que vem fazer, né, disponível e até a 0 custo e tal, mas conversar, ver direitinho quanto tempo ele vai demorar, né, pedir para que seja uma coisa mais sucinta, que o casamento é só uma celebração ali daquele momento, mas que eles querem curtir a festa, ver as pessoas, para não se prolongar muito, para não se estender muito na celebração, porque não é um dia de missa ou de culto, é um dia do casamento. Então, que seja bonito, mas que seja sucinto, até porque as pessoas chega uma hora que elas não prestam mais atenção, né? E aí fica tudo que ele fala, as palavras ficam em vão, né? A pessoa não está prestando mais atenção. Então, eu acho que tem que ter uma boa conversa e tem que ter uma pessoa que você tenha até um pouco de afinidade, né? Que você tenha afinidade com a pessoa que vai celebrar teu casamento. Eu acho isso bem importante. Talvez seja uma das profissões que não dá para trocar, né? O mestre de cerimônia, se ele não chegou, ele não começa o casamento, não é um fornecedor que dá para deixar de lado, né? O celebrante precisa, né? Não tem jeito. Como é que vai fazer? Como é que faz se o celebrante não chegar?
Olha, eu acho que nunca aconteceu, assim, não me lembro. Nunca de não ter chegado o padre, eu já lembro de ter atrasado, né? Padre atrasado. Tanto que eu tive um celebrante que atrasou num casamento e eu até conhecia, indicava, e eu parei de indicar. Eu falei pra ele mesmo, ele falou, mas eu tava no evento, tinha trânsito. Eu falei, você não deveria estar no outro evento e você deveria ter chegado antes se você sabia que tinha trânsito. E eu nunca mais indiquei. Para isso, assim, eu corto mesmo, assim. Ele fez essa vez, atrasou acho que 1h30 o casamento. Foi uma coisa muito desagradável, o noivo estava muito nervoso. Aí, assim, sabe, a pessoa casar nervosa também com aquela pessoa que atrasou. E ainda o cara me ligou falando que ia chegar atrasado. Foi a pior coisa que ele fez na vida dele. Porque eu já falei um monte para ele. Eu só não tive outra pessoa para colocar na hora, no lugar. E... Eu sei que ele chegou e atrasou realmente esse casamento, foi uma coisa muito chata. Agora, de não chegar, eu não me lembro. O que eu lembro é que uma vez eu fiz um casamentinho que os próprios noivos celebraram o casamento. Os próprios noivos. O noivo falava umas coisas, a noiva falava outras, e eles conduziram a celebração do casamento deles. Foi assim uma coisa bem, bem diferente, nunca mais vi. E há poucos anos eles apareceram numa festa lá no buffet e ela veio me cumprimentar e falou, a senhora não lembra de mim? Que nós mesmos celebramos o casamento? Eu falei, lembro. E ela já tinha 2 filhinhos e tal, e eram parentes de outro casal que estava casando lá, e ela veio me cumprimentar e ela me falou como tinha sido e eu me lembro. E aí eles fizeram o brinde no altar, eles mesmos celebraram. Foi super diferente. Agora, eu não sei se não apareceu celebrando, talvez um pai, um padrinho, alguém vai dar uma bênção. Eu realmente nunca passei por essa situação. Eu acho que não. Mas, assim, se tem, tem muitos anos. Mas eu já fiz casamentos que o juiz, por exemplo, a noiva atrasou, ele foi embora e voltou depois para celebrar. Isso já aconteceu. Celebração com o juiz é muito pontual, eles não esperam, eles têm uma coisa assim muito... Então, assim, por isso hoje acabam vindo até poucos mais no sítio, porque as pessoas já, não sei se por isso, mas não trazem muito mais não. Mas é complicadinho. A Sil Souza falou assim, muito bom esses esclarecimentos, porque tem muita gente responsável. Aí, de novo a Sil falando, as noivas têm muitas dúvidas em relação a várias coisas que não custa a gente que tem mais experiência a ajudar. E se o amigo é fornecedor, funciona? Normalmente tem que ser, assim, ou o cara é amigo e vai na festa, ou ele vai ser o fornecedor, né? Normalmente se mistura um pouco, né, essa amizade com essa questão de fornecedor. Muitos noivos falam, eu tenho um amigo que é fotógrafo, mas no dia ele vai ser meu padrinho e tal, ele não vai trabalhar. O cara até pode dar uma palhinha, fazer umas fotos, mas eu acho que tem que ter o profissional fora do âmbito da amizade, do âmbito familiar. Tudo bem que você vai economizar uma graninha, mas até que ponto essa economia vai ser legal, né? Então, até se o teu amigo mas se ele tem uma equipe, que ele possa colocar alguém no lugar dele, eu acho que até funciona. Mas, assim, foi a questão da limousine, que eu falei há pouco, que a menina ganhou e que realmente foi um presente que não funcionou, né? E algumas outras coisas que eles acabam inventando de levar, até o negócio de uma boi no rolete, umas coisas assim, nossa, porco no rolete. Não, a costela, né? Costela. Fogo de chão. De fogo de chão, aí foi colocar, e aí choveu, o cara chegou atrasado, e aí choveu. Sabe, assim... Não ficou pronta, porque isso aí demora muito tempo, né? E aí deu de presente também para um amigo, e chegou lá, a costela tava dura. Então assim, e assim, o lugar o cara acho que não veio ver o lugar. Então assim, aquele amigo que é amigo de... Você conhece a pessoa, né? Então você sabe se ele tem perfil para fazer aquilo dar certo, ou se o perfil dele você já sabe que não vai dar certo. Então, você até pode deixar ele levar, mas você não pode ficar na mão dele, entendeu? Você tem que ter uma outra opção, por exemplo, né? Por exemplo, esse cara da costela não teve problema porque tinha contratado o buffet, tinha tudo contratado a comida e tal, era uma graça que o cara ia fazer, chegou atrasado, não assou, choveu, enfim.
encheu de fumaça o local, assim, enfumaçou tudo minhas coisas. Cheio de fumaça, salão de festa, depois você porque lavar, teve que jogar ele na varanda, porque também não ia apagar o aí fogo. fumaçou tudo, sujou tudo meus tecidos, enfim, tive lá minhas questões, mas os noivos, né, não tem problema nada com isso. Mas... Tem, né? Mas... Tem, mas assim, a gente resolve as nossas questões, né, não vai... Agora, é complicado, assim, eu acho que... E outra questão, às vezes o amigo, ele quer beber, ele quer participar da festa, Exato. então... Aquele pessoal que vai tocar e também vai beber, assim, ou você bebe ou você trabalha, né? Não dá pra você fazer as duas coisas. Ah, né? não dá pra... Não dá. Pra mim não dá. Fornecedor pode beber no casamento? Não pode. Não pode beber, ele não tá na festa, ele tá trabalhando, ele tá ali pra trabalhar, ele tá ali pra beber. O dia que ele for pra Nem beber... banda assim de festa que... Não funciona. Se beber, o povo acha que pode beber, mas eu acho que não. Eu não compartilho dessa questão de que pode beber, não. Eu acho que o fornecedor tá ali para trabalhar do começo ao fim, comeu, bebeu água e suco, refrigerante e só. Ninguém pode beber e ir pro escritório, pode? Não. Não, aí não dá. E a gente fica constrangido porque os caras querem beber, pegam bebida da bandeja do garçom, porque o cara que bebe, ele dá um jeito, entendeu? E aí... A gente fica, né, fala, pô, o cara tá bebendo, o que ele vai tocar, o que ele vai cantar? E às vezes a pessoa até precisa beber para se animar, mas eu não entendo essa questão, entendeu? Pra mim, não tem que beber. Pra mim, a pessoa, pra fazer as coisas, tem que estar sóbria. Eu acho que é uma das o maiores risco que se questões corre, né? quem trabalha com festa, e eu acho que é o pior cenário ali de você realmente beber durante a festa. Por quê? Porque é um trabalho, né? É um trabalho como qualquer outro. Por mais que tenha bebidas durante a festa, a gente acredita que isso é para os convidados, e você tem que estar sóbrio, até porque pode dar alguma questão, algum problema que você precisa estar no seu raciocínio normal para resolver aquelas questões, que assim, é muito comum. Se você tiver um pouquinho alterado, você realmente vai ser mais complicado resolver essas questões, que no caso do músico pode ser que o microfone não funciona, a caixa de som não funciona, tudo mais, ele tem que testar outras coisas, a energia acaba para resolver, né? E outros fornecedores também. E como é um trabalho que tem muita bebida à vontade, que casamentos normalmente tem à vontade, para isso tornar um problema e acabar a carreira da pessoa, é muito rápido. E acaba a carreira assim, ó, uma festa do cara sair torto, tropeçando, que assim, se queima com o espaço, se queima com o buffet, se queima com os noivos que vão falar para os outros, e aí realmente é muito complicado para o fornecedor. Eu acho que é um alerta aí, se o fornecedor está bebendo, não confia não, porque... E até assim, porque tem muita bebida, é difícil a própria pessoa controlar o ímpeto de não pegar a bebida, né? Para ela própria se controlar aí é difícil. Também ter uma doença aí, né? Começar uma doença de alcoolismo é muito rápido, assim, porque é um ramo que realmente a bebida é à vontade e muitos noivos não ligam se o fornecedor beber. Então isso pode acarretar problemas. E se você fechou um ano antes, pode ser que isso dê até um ano aí ele criou uma questão, às vezes acontece algumas coisas em casa e vai descontando na bebida e aí sabe como é que é. A Magalhardo falou o seguinte, em relação aos fornecedores eu tenho um elogio, 95% dos buffets cobram por fornecedor, a lista passa de 100 a 130 por causa disso. Parabéns para vocês, que a gente não cobra fornecedor, mas isso é muito específico do Calegari. Por enquanto também, a gente não sabe até quando que vai... A gente tem uma quantidade de fornecedores free, né? Dependendo do número da festa, a gente tem uma quantidade, não é assim totalmente livre, né? Tem um free aí, acho que são 10 pessoas, se eu não me engano. Mas a gente paga taxa em cima, entendeu? Não, enfim. A gente não cobra taxa. Mas... E a Magalhardo falou ao mesmo tempo, ela perguntou o seguinte, quais são as atrações que vocês recomendam e se recomendam? Então, o que você acha que porque as atrações que são, acho que tem uma pergunta aí que são o que é extremamente necessário e o que é secundário ou extra, mas também é legal.
Assim, tem festa que tem mais fornecedor do que convidado, né? De tanta coisa que o pessoal inventa de colocar. E muita atração também acaba tirando aquele sentido da festa, né? Para Então, muito para para muito para uma coisa, para muito para outra. Então, assim, você tem que ter uma atração na festa. Eu acho que, se você vai ter uma banda, é uma banda. Se você vai ter um telão para passar um retrô, é uma telão para passar um retrô. Agora, não dá para você ter telão, aí você vai ter escola de samba, vai ter robô de LED, então acaba sendo muita coisa. Você tem uma coisa, você tem outra, porque aí você tem o tempo para curtir a festa. Então, muito fornecedor também na festa acaba atrapalhando, né? Porque não vai ter nem horário para tudo aquilo que querem colocar. E aí a festa não acaba virando uma festa de casamento, acaba virando um teatro, né? Cada hora é uma coisa se apresentando e aí os noivos mesmo ficam sem tempo para as coisas que é curtir a família, que é curtir a festa, que é dançar e tal, né? Então, eu acho que é uma coisa ou outra, não dá pra você ter tudo numa festa. O que é fundamental, então? Eu acho que fundamental é você ter um bom, por exemplo, um bom coral para cerimônia. Eu acho que isso é um terceirizado que vale a pena. Se você pode pagar uma música ao vivo para cerimônia, é bonito, né? Também, assim, é bonito, mas, assim, você tem que ver o teu orçamento, que eu sempre falo para meus clientes. É melhor um bom DJ do que uma banda ruim. Né? Porque o DJ ele vai colocar música mecânica, aquela música não tem erro, não é desafinada, não erra, é aquilo ali, bem escolhida, pronto, acabou. E o convidado, ele vai pro casamento, ele não vai pensando, vai ter coral ou não vai ter coral. Ele vai se sentir confortável com aquilo que você for fornecer para ele. Né? Ele já foi convidado para a festa, então... se tem coral, beleza. Se não tem, ele não vai nem sentir falta, porque ele não viu com coral ou sem coral, entendeu? Então, são realmente opcionais que você pode passar sem. Agora, por exemplo, um DJ para cerimônia e para festa, você precisa. Não dá para você casar sem uma música. Essencial. O fotógrafo é essencial, né? Você precisa de um fotógrafo. Precisa ser um fotógrafo que, assim, famosão, tal, que cobre sei lá quanto. Se você pode pagar, você tenha o melhor. Se você não pode, você tenha um bom, né? Mas com preço que você possa pagar. E cinegrafista? Cinegrafista também, né? Agora, hoje eu não sei nem se as pessoas param, já não paravam antigamente para assistir DVD de casamento. Hoje acho que muito menos. Eu não sei nem se ainda tem álbum físico ou se o álbum hoje é só virtual. Então... O pessoal usa muito nos vídeos, mesmo no WhatsApp, o casamento com o pessoal e dar risada esse dia, relembrar, né? Eu acho que... assiste uma vez, né, só. Eu não sei como é que é direito, né? Não fazer ainda. Não sei também, eu sei porque assim, 15 anos que a gente fez da Lina, assisti uma vez só, chorei do começo ao fim e não assisti mais, pronto. Vamos assistir de novo esse 15 anos aí. Mas, enfim, eu acho que tem que ter fornecedores assim, que são comprometidos, que você já conhece, que você já ouviu falar, ou que também já conhecem o espaço. Isso são os que estão procurar nas redes, eu acho que é uma boa dica, rede social, Facebook, nas avaliações, Facebook, Instagram tem avaliação, né? Mas no Google tem um pouco. A do Google é um pouco menos confiável, porque toda vez que a pessoa vai em algum lugar, se for, né, num lugar físico, cabeleireiro pode ser a questão, ele pede para avaliar. E às vezes a pessoa coloca errado lá, e muitas vezes você pode analisar que tem 1 estrela, mas a pessoa está escrito assim, muito bom. E aí abaixa um pouco a nota, só isso aí. Isso acontece bastante com a gente lá e para reverter isso é bem complicado. Então o Google tem essa, porque principalmente os Androids, não sei quando você está configurado lá, a pessoa vai no local e aí quando ela sai, o Google já pede para ela avaliar. Então não é uma avaliação espontânea, é uma avaliação meio forçada. Tem o Reclame Aqui, que é um canal que é bem eficiente nessa questão, para ver fornecedores. Você vai lá, coloca o nome do fornecedor, isso para qualquer coisa, até para vocês comprar algum móvel, alguma coisa para casa, é bom você dar uma olhadinha antes. Mas é bom ler as reclamações, porque também, assim, tem gente que reclama do óbvio, né? Então, é bom ler. Ver as respostas, ver se o fornecedor deu a resposta, se a resposta foi
condizente com aquilo que exatamente a pessoa está reclamando. Então, isso é bom ver também, né, o que está escrito lá. Isso é importante. E por que tem outro, um efeito reverso dessa questão dessas avaliações aí também? Muita gente mal intencionada quer utilizar desses meios para ter dinheiro de volta ou algumas questões ali, quer ganhar outras coisas pro casamento dela. Ou, sei lá, no caso do casamento é mais, acho que, reverter o dinheiro depois, né? Ou, às vezes, passou o número de convidados e ela quer quer achar um pelinho para não pagar. Então, usa dessas artimanhas para ver se consegue ter essa vantagem, né? Essa vantagem aí. Então, é um efeito reverso dessa forma, ultimamente, de avaliações. Então, tem que estar também muito esperto com pessoas mal intencionadas. Eu acho que a melhor escolha é por indicação. Eu acho que a indicação é o QI, né? Quem indica. Eu acho que quem indica ajuda bastante na decisão das escolhas. Sim. Eu acho que é a pessoa que já fez, com aquela pessoa que conhece, que já foi, ou foi num evento e gostou. Eu acho que isso é o que te dá mais segurança, te dá mais parâmetros, sabe? Eu fui, eu gostei. Tem um amigo que casou, falou que é muito bom. Eu acho que num evento assim de casamento, você não tem que arriscar muito, sabe? Eu acho que você tem que ir mais naquela coisa que é mais assertiva, no local, nos fornecedores, tudo mais assertivo, porque é uma coisa que não dá pra você depois contratar de novo, entendeu? Então eu acho que a indicação aí é ainda a melhor opção que os noivos têm. E conhecer, ver o fornecedor trabalhando no local, onde ele já foi indicado, enfim, eu acho que essa pré-seleção de fornecedor, o próprio espaço já faz isso antes. Porque o espaço não vai fornecer um cara ruim. Porque ele sabe que vai dar problema na festa, enfim, acho que é um parâmetro que eles têm, né? Que todo mundo tem. Né? E também o fornecedor não vai querer fazer um mau serviço porque sabe que depende daquela indicação. Então é uma coisa meio ligada, né? De certa forma é uma engrenagem que tem que andar junto. Se o fornecedor também não for bom, o espaço também não vai indicar. Então, ele também, se ele não fizer direito, ele pode perder aquela indicação. E isso é importante para ele. Sim. Então, eu acho que esse é o melhor caminho. As fontes, normalmente, as pessoas vão primeiro a um espaço de casamento, a um buffet, um espaço de casamento, para fazer a festa deles. Às vezes, antes da igreja até, né? Para realizar, para ver se tem data, para ver se pode ser aquele dia que eles querem. Então, o primeiro lugar que normalmente as pessoas vão procurar um casamento é o espaço, o buffet, né? Qual a importância de um bom barman? A gente fez um só de barman, né? Fizemos um só de barman. Um barman que não beba, né? Eu já peguei barmans que bebiam, né? A gente já teve até a questão de garçons que bebiam, né? A gente tem assim, uma longa experiência de casos, né? De funcionários que hoje, graças a Deus, a gente não tem mais, né? Mas tem que ficar de olho sempre. Fornecedor é uma questão aí bem delicada, né? De você acertar em todos os sentidos, nas entregas, quando vai pedir os convites, fazer com tempo de antecedência, ver se aquela empresa vai entregar no tempo hábil para você poder ter tempo para entregar, né? Procurar informações, procurar quem fez e também assim tomar uma iniciativa já bem antes para não deixar tudo para a última hora, né? Então os noivos também têm que estar preocupados com esses prazos, perguntar, porque às vezes chega lá o cara fala, não, a gente entrega em 15 dias, mas e se o cara não entregar em 15 dias, entregar em 30, vai dar tempo? Então os noivos também têm que se antecipar com essas questões das contratações e dos prazos, né? Acho que muitas vezes tem que estar amarrado no contrato lá, tá? Se não entregar em tantos dias, multa de quanto? Como é que faz? Mas isso assim, ajuda, mas não resolve, né? Porque até você achar outro fornecedor para pedir esse convite, que também vai demorar, e até você processar o cara para pegar a multa, você já perdeu o prazo de entregar o convite que você vai casar. Então, eu acho que é melhor... Filtrar antes é melhor. Eu acho que ainda isso resolve, mas não resolve, entendeu? Ajuda, mas não resolve. Ajuda, mas não resolve. Eu acho que tem que ser com prazo de antecedência. E aquela mentirinha básica, sabe? Aquela mentirinha, olha, meu casamento vai ser às 10, e o casamento é às 11. Eu preciso entregar meus convites em 4 meses, que você já pensou em entregar em 3. Então, eu acho que, sabe, aquela coisa, igual para os padrinhos, eu coloquei 10 mil no convite,
ou 11 horas, mas tem que estar lá 10h30. Eu acho que aquela história... A margem, né? Não é mentira, é uma margem de erro. Não é uma mentirinha, é uma precauçãozinha, né? Para você se precaver de que todo mundo vai estar ali no dia, no horário, os fornecedores também. Eu acho que isso é importante, você sempre antecipar o horário. Aquele teu amigo que atrasa, você não sempre fala o horário mais cedo para ele chegar no horário certo? Uhum. Então, é a mesma coisa. Então, eu acho que vale a pena você falar um pouquinho antes para a pessoa chegar no horário. Eu acho que isso é importante. E também não inventar muito fornecedor para não fugir, às vezes, do teu controle, até de todo mundo que vai lá no dia trabalhar. Né? Um vai levar o bolo, outro vai levar o docinho. Tenta centralizar em poucas pessoas, que é mais fácil de você administrar. Eu acho que isso é importante também. Senão você fica com um monte de preocupação e um monte de coisas para resolver e aí as coisas acabam atrasando. Né? Teve um comentário de uma noiva, nossa, ela fez umas fotos e tal no Instagram, eu não vou lembrar o nome dela agora, até pedi para ela me chamar no WhatsApp, achei bem legal. E ela fez um depoimento muito, muito bom, assim, contando um pouco do dia que ela foi e tudo mais, e que a gente acabou fazendo 6 em 1, seria 6 fornecedores em 1, que a nossa, né, a ideia do buffet desde o começo, né, foi agregar serviços, né? Primeiro era só espetinho e depois foi fazendo salada, fazendo o buffet todo, aí depois começou a questão dos espaços, teve a oportunidade de a gente vir para a Serra e aí sempre também pensando nessa possibilidade de agregar serviços e ficar um só. Qual a importância dessa forma de serviço, né, do buffet? Olha, eu acho que você contrata o buffet, por exemplo, a gente tem o espaço buffet decoração, que já é um pacote bem, bem essencial, né? Porque você já não se preocupa com essa questão maior, que é a comida, a decoração, você já tem lá no espaço. E é muito prático, né? Já tá lá, a gente já compra as flores, a gente já tem a comida, a gente faz toda a parte da nossa gastronomia lá, a gente cozinha, faz os salgadinhos, faz tudo lá. Então, isso é muito bom. Né? Cômodo, né? É cômodo. E outra, você não depende do fornecedor entregar, se ele vai atrasar, se vai ter salgadinho o suficiente, se faltar, como é que você vai chamar o fornecedor? Aí você depende do fornecedor, aquele fornecedor não te entrega, vai indicar um outro para você que você nem sabe como que o cara faz. Então, é muito complicado, você não tem o controle absoluto do teu trabalho. Eu, quando comecei com o buffet, eu não tinha tudo, eu dependia de alguns fornecedores para montar o meu kit lá, minha festa para o meu cliente, e eu tinha alguns aborrecimentos com essa questão, por isso que eu comecei a fazer tudo eu lá, porque não é fácil você também administrar um espaço, administrar uma gastronomia, administrar uma decoração, um barman e tal, são trabalhos diferentes, né? São vários trabalhos na mesma empresa, então não é fácil para a gente administrar também. Mas eu ainda prefiro ter todo esse trabalho comigo do que eu distribuir esse trabalho e não ter o controle absoluto sobre a entrega. Então, por isso que eu faço tudo lá. Então, assim, a gente tem o DJ, a gente tem a decoração, a gente tem o barman, a gente fabrica os bem casados, a gente tem a assessora que é nossa lá do espaço. Então, assim, você tem realmente o que a noiva falou, a gente tem 6 em 1, a gente tem mais de 6 serviços com uma única responsabilidade, que é o contrato da nossa empresa lá. Então, isso a gente tem um maior controle da entrega e da finalização desse evento completo. Então, os noivos vão procurar um fotógrafo, que também a gente indica lá, o Luiz está com a gente da LD2 há mais de 20 anos, então é um fotógrafo mais de família do que tudo, né? Nunca atrasou, nunca deixou de entregar o material, então a gente tem absoluta certeza do que ele vai entregar. E existem outros também, bons no mercado, nada contra, mas a gente conhece, né? E também talvez dar uma ligada, perguntar se a gente conhece fornecedores, isso é importante também. A gente dá algumas dicas. É que hoje, como vão muitas pessoas, você não lembra de todo mundo. Mas a gente tem lá uma pastinha com algumas indicações que a gente conhece e que não vão dar trabalho, entendeu? Os noivos não vão ter preocupação. Existe, lógico, a questão de afinidade, né? Tem pessoas que são difíceis de você agradar, né? Realmente tem pessoas que são difíceis. Mas, assim, 99,9% os nossos fornecedores são pessoas que agregam na festa, que dão bons resultados e a gente não tem reclamação, né? Isso é o que vale para nós continuar fazendo essas indicações,
do pessoal que trabalha com a gente lá, o que não é nosso, o que a gente terceiriza, mas realmente a gente apoia e sabe que vai dar tudo certinho. Então vamos finalizar aqui. Esse foi o podcast dos Noivos Despreocupados sobre fornecedores. Qualquer dúvida, mande pra gente. Facebook Buffet Calegari, Instagram @buffet_calegari, YouTube Buffet Calegari, no Spotify Buffet Calegari, no YouTube Buffet Calegari. Eu sou o Gui Calegari. Eu sou a Ana Calegari, estou aqui para ajudar vocês a tirarem as dúvidas. Espero estar ajudando e podem mandar as dúvidas que a gente vai estar aqui para responder. Beleza? Um abraço e até mais.